Olá, criançada, tudo bom com vocês? Mais um domingo aqui juntinho na evangelização. E aí, como foi a semana de vocês? Muita aula, muita diversão, muita brincadeira? Por aqui também, foi bem legal a semana. Me contem aí como foi a semana de vocês. Como começamos nossa aulinha? Com uma musiquinha. E aí, vamos cantar a música do anjo, como a gente cantou semana passada? Vamos todo mundo junto, certo? Pra lembrar. Anjo da guarda, me guarda de todo perigo. Você é meu amigo. Quando eu faço uma prece, você me aquece. E eu me sinto assim tão bem. E eu me sinto assim tão bem. De novo. Anjo da guarda, me guarda de todo perigo. Você é meu amigo. Quando eu faço uma prece, você me aquece e eu me sinto assim tão bem. E eu me sinto assim tão bem. Então, nesse clima, vamos fechar nossos olhos, pensar no nosso mestre amigo Jesus, dizer assim: Jesus, obrigado por mais esse dia de aprendizado, da evangelização, que possamos colocar em prática todos os nossos aprendizados, tanto na escolinha da evangelização, como os ensinamentos da escolinha, os ensinamentos da nossa família, que possamos ser crianças e adultos melhores. Que fique conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E aí, pessoal? Hoje a gente vai começar também com uma historinha. Não sei se vocês já escutaram essa historinha, mas se já tiver escutado, vamos prestar atenção de novo, certo? Quem é que já comeu maçã? Maçã verde, maçã vermelha. Quem já viu uma maçã amarela? Pois é, a historinha de hoje é sobre maçãs e as pessoas. Mas o que será que tem a ver? As pessoas comem maçãs. Pode ser, mas vamos lá escutar a historinha. Uma tarde, a mãe e seu filho chegaram em casa depois da escola. E o menino foi logo perguntando à mãe dele: as pessoas são todas iguais mesmo? Mesmo que sua pele seja de cor diferente? Então a mãe pensou um pouco e respondeu: eu vou explicar. Se você puder esperar um pouquinho até eu ir na mercearia, eu tenho algo interessante para mostrar a você. Então, quando chegaram na mercearia, vocês sabem o que é mercearia? Um mercadinho, um supermercado. Então, quando chegaram lá na mercearia, a mamãe falou que eles precisavam comprar maçãs. Então, eles foram à seção das frutas e logo compraram algumas maçãs. Maçãs vermelhas, maçãs verdes e maçãs amarelas. E voltaram para casa. E quando colocaram as maçãs na fruteira, a mamãe falou para o seu filho: agora eu vou poder responder a sua pergunta. Ela colocou uma maçã de cada tipo, de cada cor, na mesa. Uma maçã vermelha, uma maçã verde, uma maçã amarela. Então, quando ele estava olhando para essas maçãs, a mamãe falou assim: Adam era o nome do menino. As pessoas são como essas maçãs. Todas elas têm cores, formas, tamanhos diferentes. Veja, algumas maçãs levaram algumas batidas e estão machucadas.
Não, por fora, não podemos garantir que elas estão deliciosas quanto as outras. Enquanto a mamãe estava falando, o menino estava examinando cada uma daquelas maçãs cuidadosamente. Então, tomei cada uma das maçãs e descasquei e coloquei sobre a mesa, mas em lugares diferentes. E a mamãe perguntou: Tá bom, Adam, diga-me qual é a maçã vermelha, qual é a maçã verde e qual é a maçã amarela. Vocês entenderam? A mamãe mostrou as 3 maçãs, das 3 cores diferentes. E disse que algumas podiam estar machucadas, outras não. E a gente não ia saber assim, né, como é que estava por dentro, porque ela estava com a casca. Então a mamãe pegou aquelas 3 maçãs e descascou. Quer dizer o quê? Tirou a casca de todas as maçãs e colocou lá para ele ver, para ele identificar qual era a maçã amarela, qual era a maçã vermelha. Será que dava para identificar sem a casca? O que é que vocês acham? Imaginem aí, se vocês já comeram uma maçã. Imagine, se tirar a casca, vocês sabem dizer qual era a cor antes? Adivinhar? Vamos ver. Qual foi a resposta do Adam? E ele disse assim: Eu não posso falar, mamãe. Agora elas parecem todas iguais. A mamãe disse: Dê uma mordida em cada. Veja se isso pode ajudar em alguma coisa. Então ele deu grandes mordidas e então um sorriso enorme estampou seu rosto. Quando ele disse: Ah, mamãe, as pessoas são como as maçãs. São todas diferentes, mas do lado de fora, porque por dentro elas são as mesmas pessoas. Certo, ela concordou. Cada pessoa tem sua própria personalidade, mas são basicamente iguais. Ele entendeu totalmente. E a mamãe não precisou mais nem falar mais qualquer coisa. E agora, quando ele morde uma maçã, sente um pouco mais, sente mais doce a maçã, como ele não sentia antes. Então, pessoal, pensando assim, nessa historinha da maçã, o que é que vocês entendem sobre isso? Que as pessoas são todas iguais, fisicamente. Vamos pensar. As pessoas são da mesma cor, as pessoas têm o mesmo cabelo, as pessoas todas usam óculos, outras não. Outras têm o cabelo escuro, outras têm o cabelo claro. Olhos escuros, olhos claros. Então, as pessoas por fora são todas diferentes. Mas, se eu furar meu dedinho, qual é a cor do sangue que vai sair? Vermelho. O seu também é vermelho? O da mamãe também é vermelho? Então, a gente já sabe que por dentro as pessoas são iguais. E principalmente, também vai mudar a personalidade, né? Porque às vezes as pessoas são um pouco diferentes na personalidade. Tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais alegres, né? Isso também interfere, mas só que é por fora, porque por dentro somos todos iguais. E cada pessoa é uma pessoa única. A gente não pode ser confundido. A gente não tem um clone, um robô que pode fazer as mesmas coisas que a gente. Cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Cada pessoa tem um nome, né? Pode ser que alguém tenha um nome igual ao seu, mas só que não é você. Existem várias Jéssicas no mundo e nenhuma vai ser igual a mim, porque cada pessoa é diferente por fora, né? Também tem gente que nasce em dias diferentes, né? Quando a gente nasce, a gente recebe um nome e esse nome fica com a gente pro resto da nossa vida, né? Cada pedaço do nosso corpo tem uma função diferente, né?
As mãos para pegar, os pés servem para andar, para deixar a gente em pezinho, não é verdade? Os olhos, a gente enxerga com os olhos, nosso cérebro funciona como se fosse um computador, guardando e salvando todos os nossos ensinamentos. E o corpo foi um presente bom, não foi? Quem foi que deu esse presente a gente? Deus. Deus é o responsável por ter dado esse presente. Quando a gente recebe um presente, a gente faz o que com esse presente? Joga fora a massa? Não, a gente cuida desse presente. E como é que a gente vai cuidar do nosso corpo? Escovando os dentes, penteando o cabelo. Domingo de manhã, quero saber quem já escovou os dentes. Quem arrumou a cama? Quem ainda está de pijama assistindo essa aula? Olha a hora, hein, gente? Mas e aí? Quando a gente cuida do nosso corpo, a gente está cuidando do presente que Deus nos deu. E ele é muito importante para a gente, porque sem o nosso corpinho a gente não ia conseguir fazer várias coisas, né? Porque ele tem que estar no estado de conservação bom, né? Porque imagina, se a gente não cuida do nosso corpo, a gente vai ficar doente, né? As pessoas não vão querer chegar perto da gente porque a gente vai estar sujo. Então, várias coisas interferem na nossa vida se a gente não cuida do nosso corpo. Nossos dentes, a gente tem que sempre escovar, não é? E assim a gente vai cuidando desse presente tão importante que Deus nos deu. Voltando ao assunto de que cada pessoa por fora é diferente, mas por dentro é igual. Todos nós temos um coração, temos estômago, temos pulmão para respirar. Cada órgão da gente tem uma função e todo mundo tem esses mesmos órgãos. Às vezes tem alguém que tem um órgão doente, né? Aí às vezes tem que ir para o médico para tratar e às vezes até tentar conseguir outro órgão. Vocês já ouviram falar sobre transplante de órgãos? Às vezes a pessoa está tão dodói com um machucado no órgão que aí tem que trocar, porque não cuida. Não tem como. O remédio já não faz mais efeito. E alguns desses problemas desses órgãos a gente pode evitar, cuidando do nosso corpo. Só que tem um detalhe. As pessoas são diferentes. Aí porque as pessoas são diferentes, aí eu não vou respeitar a diferença das pessoas? Não. A gente tem que respeitar as diferenças das pessoas. Na escola, em todo lugar que a gente vá. Por isso que há apelidos sobre a diferença daquela pessoa não é legal. Por exemplo, se aquela pessoa é gordinha, você ficar apelidando ela. Se ela for magra demais, também apelidar. Se ela usa óculos, se preocupar com uma diferença, porque não é um problema. Se ele é ruivinho, então a gente tem que respeitar as diferenças, sem apelidos, porque podem magoar as pessoas, não é? A gente não gosta de ser magoado, então por que a gente vai magoar as outras pessoas? Cada pessoa recebeu esse presente de Deus e eles todos têm que amar esse presente de Deus, mesmo sendo diferente dos outros. Imagina a gente andar num lugar e todo mundo ser igual. Parecia desenho animado quando tem um bocado de robô, tudo igual. Não ia ser legal, né? O legal é porque a gente é diferente, cada um pensa de uma forma, age de uma forma. Então assim fica mais legal o mundo. Nós somos espíritos. A gente vai falar mais sobre os espíritos em outra aulinha. A gente recebe esse corpo físico para guardar esse espírito dentro. E a gente conseguiu o quê? Sempre a gente fala sobre isso nas aulas. Que a gente veio para a Terra para aprender. E sem o corpo, a gente não consegue aprender.
Porque a gente vem para a Terra para aprender, para evoluir. Então, é um instrumento, uma ferramenta muito importante. Então, a gente tem que cuidar, valorizar esse corpinho, esse presente de Deus. Tá bem? Então, a gente já sabe que se alimentar é muito importante, que se alimentar bem é muito importante, que a gente tem que cuidar da nossa higiene, da nossa limpeza. E também, sabe o que a gente precisa fazer, que também interfere no nosso corpo? Os pensamentos. Lembra da aula dos bons pensamentos? Que eu disse que dependendo do pensamento que a gente tenha, pode interferir fisicamente no nosso corpo. Se a gente fica triste, só tendo pensamentos negativos, a gente vai ficando cada vez mais triste, mais doente, só querendo ficar assim, quietinha, dormindo. E assim não é legal, né? A gente tem que estar alegre, esperto, atento para tudo que aconteça na nossa vida. E assim vai seguindo a vida. A gente sempre cuidando do nosso corpo e cuidando da nossa mente, certo? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Lembrando sempre de cuidar do nosso corpo, desse presente de Deus. E nas próximas aulas a gente vai aprendendo e relembrando alguns assuntos que a gente já tinha visto lá na nossa evangelização antes da pandemia, certo? E sim, já estava esquecendo, tem atividade. Hoje a gente vai testar uma atividade diferente. Eu vou colocar aqui na tela um caça-palavras, não é caça-palavras, é como se fosse um diagrama. Então, vai aparecer aqui na tela, aí vocês vão pausar e vão tentar preencher, ó, tá aqui na tela, certo? Vocês vão ler e vão colocar o que significa essa palavra aqui, ó, certo? Se não conseguir, pede ajuda à mamãe ou papai. A gente vai testar esse mecanismo de atividade, certo? E eu quero que vocês me enviem se deu certo, certo? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelos comentários no YouTube. Se funcionou esse método de atividade, da atividade aqui na tela, então vocês vão dar pausa, aí escreve, coloca no caderno, numa folhinha. Palavra 1, tal. Palavra 2, tal, certo? Então, vocês vão escrever essas palavrinhas, porque vocês vão descobrindo aqui nessa atividade. E depois, aperta de novo para liberar o vídeo e vai ter uma musiquinha, certo? De cuidado do nosso corpo. Então, assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima aula. Tchau! Dois olhinhos para ver, um nariz para respirar, também serve para cheirar, e uma boca para falar. Obrigada ao Pai do céu, o Senhor é tão bonzinho, também uso a boquinha para comer e dar beijinho. Dois olhinhos para ver, um nariz para respirar, também serve para cheirar, e uma boca para falar. Obrigado, Pai do céu, o Senhor é tão bonzinho, também uso a boquinha pra comer
beijinho.